A névoa densa se agarrava à minha pele como dedos gelados enquanto eu percorria a trilha deserta. O ar vibrava com um zumbido baixo, como se a própria floresta estivesse murmurando em agonia. O sol já se despedia, deixando apenas um brilho pálido no horizonte, e as sombras se esticavam, prontas para me devorar. Eu estava sozinho, exceto por Max, meu fiel pastor alemão. Seus pelos eriçados e o rosnado baixo indicavam que ele também sentia a presença maligna que pairava no ar. A cada passo, o medo se enraizava mais profundamente em meu coração. De repente, um som gutural e úmido rasgou o silêncio. Parecia um gemido de dor, mas era algo mais antinatural. Max soltou um latido agudo e se agachou ao meu lado, tremendo. Empurrando o medo para o fundo da mente, continuei em frente. A trilha se estreitava, se transformando em um túnel verdejante que me engolfava em sua escuridão. A cada curva, a expectativa de encontrar algo terrível me consumia. Então, vi. No meio da trilha, banhado pela luz fraca da lua nascente, estava um animal. Mas era impossível descrever aquilo com palavras. Era uma criatura disforme, um amontoado de carne e ossos que se contorcia em espasmos grotescos. Seus olhos, se é que se podiam chamar assim, eram duas poças escuras que brilhavam com uma malícia sobrenatural. Um odor nauseante, como carne podre misturada com algo metálico, invadiu minhas narinas. Max uivou de terror e se encolheu atrás de mim, recusando-se a dar um passo sequer para a frente. Congelado pelo medo, eu observava a criatura se mover, seus membros se contorcendo de maneiras impossíveis. Ela se arrastou em minha direção, emitindo sons guturais que me gelavam o sangue. Em um último ato de desespero, peguei uma pedra grande do chão e a joguei com toda a minha força. A pedra atingiu a criatura em cheio, mas não pareceu causar nenhum dano. Ela apenas se contorceu ainda mais, seus olhos fixos em mim com uma fome cruel. Eu sabia que não tinha chance. A criatura se aproximou, seus tentáculos púrpuras se estendendo para me envolver. Fechei meus olhos, esperando o fim. Mas então, o som de galhos se quebrando e um rugido feroz ecoou pela floresta. Abri meus olhos e vi um lobo enorme, com pelos prateados e olhos que brilhavam como brasas, saltar em direção à criatura. Uma batalha brutal se desenrolou diante de meus olhos. O lobo investia com fúria, enquanto a criatura se defendia com seus tentáculos e garras afiadas. O sangue jorrou, manchando a grama e as folhas. Finalmente, com um último golpe poderoso, o lobo cravou suas presas no pescoço da criatura e a ergueu no ar. A criatura soltou um último gemido gutural e então, ficou imóvel. O lobo se virou para mim, seus olhos ainda cheios de fúria. Mas então, sua expressão se suavizou. Ele se aproximou e lambeu meu rosto com sua língua áspera. Naquela noite, o lobo me salvou de um destino horrível. E desde então, ele se tornou meu companheiro, meu guardião. Até hoje, não sei o que era aquela criatura. Mas uma coisa eu sei, e nunca mais quero me deparar com algo tão antinatural e terrível. O lobo, agora chamado de Fenrir, se tornou meu fiel companheiro. Sua presença constante me oferecia um conforto inabalável, afastando as lembranças da criatura terrível que encontrei na floresta. Mas, o que eu não sabia, era que o horror estava apenas começando. Noites assombradas por pesadelos vívidos me atormentavam. A criatura disforme, com seus tentáculos púrpuros e olhos que emanavam maldade, voltava para me assombrar. Em cada sonho, ela se aproximava, seus gemidos úmidos invadindo meus ouvidos, e eu me sentia impotente, paralisado pelo medo. O que antes era um refúgio, a floresta agora se tornou um lugar de pavor. A cada sussurro do vento, a cada sombra que se movia, eu via a criatura se esconder nas árvores, pronta para me atacar. O medo se instalou em meu coração, me sufocando. Fenrir, como se sentisse minha angústia, me acompanhava em todos os momentos. Seus olhos vigilantes nunca se desviavam do meu entorno, e sua presença era a única coisa que me separava da loucura. Um dia, enquanto caminhávamos pela floresta, Fenrir parou abruptamente, seus pelos se arrepiando e um rosnado baixo escapando de sua garganta. Seguindo seu olhar,
meus olhos se depararam com uma cena que gelou meu sangue. No meio da trilha, jazia o corpo mutilado de um animal. Seus órgãos estavam espalhados pelo chão, e um rastro de sangue serpenteava pela grama. O horror era palpável, e um calafrio percorreu minha espinha. Naquele momento, eu soube. A criatura estava de volta. O medo me dominou, e a vontade de fugir era incontrolável. Mas Fenrir se recusava a se mover. Ele se postou em frente ao corpo mutilado, seus olhos fixos em um ponto na floresta, como se estivesse desafiando algo invisível. De repente, um som gutural e úmido rasgou o silêncio. Era o mesmo som que eu ouvi na noite em que encontrei a criatura pela primeira vez. Meu coração batia descompassado, e a adrenalina percorria minhas veias. Então, a criatura surgiu das sombras. Mais grotesca do que eu me lembrava, seus tentáculos se contorciam em espasmos e seus olhos brilhavam com uma fome cruel. Fenrir se lançou contra a criatura, um rugido feroz ecoando pela floresta. A batalha sangrenta recomeçou, e eu observei horrorizada, incapaz de me mover. A criatura era forte, mas Fenrir lutava com a fúria de um lobo enjaulado. Seus dentes afiados dilaceravam a carne da criatura, enquanto seus uivos rasgavam o ar. Finalmente, com um último golpe poderoso, Fenrir cravou suas presas no pescoço da criatura e a ergueu no ar. A criatura soltou um último gemido gutural e então, ficou imóvel. Fenrir se virou para mim, seus olhos cheios de uma ferocidade que eu nunca tinha visto antes. Em seus olhos, eu vi o reflexo do horror que havíamos presenciado. Naquela noite, Fenrir me salvou novamente. Mas, a partir daquele dia, algo mudou em mim. A inocência havia sido arrancada, e o medo se tornou meu companheiro constante. A floresta que antes era um lugar de paz, agora era um lembrete constante da escuridão que se escondia nas sombras. E eu sabia que, enquanto a criatura estivesse lá fora, o horror nunca terminaria. O tempo se arrastou como um rio de sangue após a batalha. A floresta, antes um refúgio verdejante, se tornou um labirinto de sombras que me sussurravam o nome da criatura em pesadelos vívidos. Fenrir, meu fiel guardião, era a única luz em meio à escuridão. Sua presença constante me oferecia um conforto frágil, mas necessário para manter a sanidade. Em uma noite sem lua, enquanto o vento uivava como um lobo faminto, o terror voltou a me visitar. Um som gutural e úmido rasgou o silêncio da noite, ecoando pelas paredes da minha cabana. Meu coração batia descompassado, o medo me paralisando como uma presa diante do predador. Fenrir, pressentindo o perigo, rosnou ferozmente e correu para a porta. O que eu vi do lado de fora desafiou a minha compreensão. A criatura, outrora derrotada, estava de volta. Seus tentáculos púrpuros se contorciam em espasmos grotescos, seus olhos brilhando com uma fome ainda mais cruel. Mas o que me aterrorizou de verdade foi a figura que se erguia ao lado da criatura. Uma figura humana, alta e magra, com longos cabelos negros como a noite. Seus olhos, vazios e negros como poços sem fundo, me fitavam com uma frieza sobrenatural. Em um instante, a figura ergueu a mão e um tentáculo da criatura se moveu como um chicote, golpeando Fenrir com força brutal. O lobo soltou um uivo de dor e caiu no chão, ferido. Um sorriso cruel se formou nos lábios da figura. "Você acha que pode me vencer?" ele disse com uma voz rouca e gutural. "Eu sou o mestre da floresta, e você nada mais é do que um inseto em meu caminho." O terror me consumiu, me transformando em uma estátua de puro medo. Eu queria correr, lutar, mas meu corpo se recusava a obedecer. A figura deu um passo à frente, seus olhos negros fixos nos meus. "Agora", ele disse, "você vai conhecer o verdadeiro horror." E então, a escuridão me tragou. Quando acordei, o sol já estava alto. Fenrir estava ao meu lado, lambendo meu rosto com carinho. Levantei-me, cambaleando, e olhei em volta. A criatura e a figura humana haviam desaparecido. No chão, apenas um rastro de sangue marcava o local onde a batalha havia acontecido. Mas o horror não havia terminado.
A floresta agora era um lugar amaldiçoado, um lembrete constante do que eu havia presenciado. E eu sabia que, enquanto a figura e a criatura estivessem lá fora, o verdadeiro horror ainda estava por vir.